Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Você também tem muita dificuldade em confeccionar peças de patchwork? Juntar as faixinhas e quadradinhos parece para você um bicho enorme de 7 cabeças? Eu sempre tive muita dificuldade com patchwork, achava que nem era para mim, mas sempre achei maravilhoso. E aí eu conheci as réguas que facilitam a vida para o patchwork lá do meu parceiro, a Costura Tudo Tecidos. E hoje nessa aula eu vou ensinar para vocês a usar a régua faixa surpresa, que é uma régua que permite para você fazer esse trabalho lindo de uma forma fácil e prática. Então vamos lá aprender comigo? Essas faixas surpresas, a gente só vai precisar dessa régua que facilita demais a nossa vida, tá? Ela tem dois tamanhos, tem o tamanho P e tem o tamanho G, tá? Que é a largura da faixa que você vai trabalhar e depende também do tamanho da peça que você vai confeccionar. Então, por exemplo, se você for fazer uma colcha, que é uma peça bem grande, você pode usar a G, que vai dar um acabamento lindo e vai ficar até maior, dar mais destaque, tá? Como eu tô fazendo uma peça pequena, eu quero só demonstrar para vocês o método de uso, eu vou usar a P e é exatamente a mesma forma de uso, tá bom? Você vai ter na sua régua, bem marcadinho, a largura da faixa com a margem de costura. Você vai ver que tem aqui, ó, largura da faixa com margem, que é essa setinha que vem desde a borda até essa linha aqui, tá? E aí eu cortei 3 faixas da minha escolha, tá? Para fazer um composê, na largura que tá discriminado aqui nessa régua e no comprimento total do meu tecido. Na régua também tem discriminado, ó, qual que é a margem de costura que você vai utilizar, tá? Para depois ele bater bem certinho com as linhas aqui quando a gente for fazer os cortes, tá bom? E aí para acertar aqui na minha máquina eu gosto de fazer da seguinte forma: eu coloco essa linha aqui bem no sentido da agulha, e aqui que seria a margem do meu, porque esse espacinho é a minha margem de costura, tá? Então eu coloco essa linha na minha agulha, e essa linha aqui eu utilizo esse imã guia, porque aí ele fica preso aqui, ele é um imã que cola aqui na posição, e o meu tecido vai estar sempre encostando aqui no imã, para ele não sair da posição e costurar todinha a margem bem retinha. Então, eu ponho a minha régua aqui, ó, vejo qual a posição certinha e coloco aqui o meu imã guia. E assim ele vai me auxiliar para que a margem não saia fora, tá bom? Depois que eu já posicionei, vou pegar minhas faixas, ó, e uma a uma, vou colocar direito com direito, alinhar aqui bem certinho a margem e vou costurar, tá? Como eu tô utilizando tecido, tô usando linha de poliéster, uma agulha 14 na minha máquina, tá bom? Depois que eu acabar de fazer toda essa costura, eu vou abrir ele dessa forma, vou vir com minha outra faixa e vou unir aqui também, olha, direito com direito, tá? Então eu vou adiantar o vídeo e já vou trazer pronto pra vocês. Depois que tá tudo unido, eu gosto de ir ao ferro, passar pra vincar bem aqui, abrindo bem essas costuras, tá? Pode ser até tombando aqui, ó, um pra cada lado, não tem problema, tá bom? Vou pegar novamente a minha régua. E você vai posicionar essas linhas que ela tem aqui, ó, na diagonal, você vai alinhar ela com as costuras que você fez unindo aqui as faixas, tá? Só que nós vamos fazer aqui na ponta, né? Começar na ponta. Olha só, alinha ele aqui na costura e esse aqui é o retângulo que você vai cortar, tá? Eu vou riscar aqui pra vocês verem, ó. Risquei com uma caneta que depois eu apago com o ferro. Mas é esse retângulo que eu vou cortar para trabalhar o meu quadro, tá bom? Mas para agilizar o trabalho, como eu faço? Eu posiciono a minha régua e primeiro vou tirando as faixas. Depois eu vou tirando essas pontas que fica, para ficar com o meu retângulo certinho. Então eu vou já cortar tudo e trago aqui para vocês. E pronto, meus amores, olha, já cortei tudo,
ficou, olha, no tamanho do retângulo da minha régua. E no ângulo agora, ó, como eu fui utilizando essas linhas que tem aqui na minha régua, as costuras estão aqui no ângulo, então igualzinho tá desenhado aqui na minha régua. E aqui, ó, essa quantidade que eu passei pra vocês, eu consegui aqui 9, você vai conseguir dependendo, tem alguns tecidos que é um pouco mais largo, né, que é 1,5 de largura. Então, você vai conseguir entre 9 a 10 retângulos, tá? E depois que eles estiverem prontos, você vai girando o seu tecido para chegar no desenho que você quer formar, tá? Aqui para fazer a peça, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para depois vocês assistirem, tá? Eu quero formar aqui, olha, eu vou usar 6 partes desses retângulos, tá? Porque eu quero formar aqui um catavento. Então, eu vou posicionando aqui, de forma que fique no desenho que eu quero. E pronto. Aí, eu desenhando o que eu quero, eu queria o catavento nesse formato, gostei dessa forma. Você vai girando e chegando aí na brincadeira que você quer, no formato que você quiser, tá bom? Dá pra formar um quadrado no centro, dá pra fazer várias estampas, várias brincadeiras, tá? Só girando os retângulos e chegando aí na posição da sua preferência, tá bom? Depois que você definir a sua preferência, é que você vai começar a juntar as partes. Voltei ele para a posição preferida que eu quero montar esse painel. Vocês viram que aqui, ó, dos meus cortes sobrou só um. Eu vou reservar, porque essa parte que sobrou eu também vou utilizar na peça, na aula que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que eu fiz utilizando esse painel lindo, tá? E agora, para formar aqui o meu quadrado, eu vou fazer por partes também. Eu gosto de deixar ele montado aqui na mesa e eu vou pegando parte a parte para montar. Então, eu vou primeiro juntar esse daqui, olha. Margem com margem, para eu formar um único quadrado, tá? Então, eu vou colocar ele assim, olha, direito com direito. Eu quero costurar essa lateral aqui. Então, você vai visualizando um a um para você fazer a costura bem certinho. Continuo com o meu guia de imã aqui no lugar, porque a margem é a mesma para fechar toda a peça, tá? Já estou com meus 4 quadrados unidos, tá? Tá aqui, ó, separado ainda. Agora eu vou unir esse com esse, tá? Nessa lateral aqui, esse com esse, porque aí eu vou ficar com 2 faixas depois para unir desta forma, tá bom? Depois que juntar tudo, olha que lindo que já fica. Você vai ao ferro, vai passar tudo assentando bem aqui todas as costuras e você pode trabalhar esse painel em qualquer peça que a sua criatividade permitir, tá? Pode ser uma colcha, pode ser um kit berço, pode ser uma almofada decorativa para o quarto, pode ser um trocador de cômoda, o que você quiser. E olha que lindo que fica esse trabalho, super fácil, super prático, utilizando, ó, as faixas surpresa, a régua de faixa surpresa lá do meu parceiro, a Costura Tudo Tecidos. E aí, gostou? Conta aqui pra mim nos comentários se você também tem dificuldade, como eu, de fazer patchwork. Mas essas réguas estão, assim, mudando a minha vida em relação ao patchwork, porque eu sempre achei lindo, mas sempre tive muita dificuldade. E as réguas estão facilitando muito a minha vida. Então, se permita abusar também aí nesse mundo do patchwork, com as réguas que podem aí te facilitar. Olha que trabalho lindo que fica utilizando essa régua, tá? Então é isso, meus amores. Eu queria ensinar para vocês nessa breve aula como utilizar essa régua. Espero que vocês tenham gostado. Assista depois a aula, tá aqui na descrição do vídeo, que eu fiz utilizando essa peça aqui, que eu confeccionei aqui junto com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos.